Vamos ver a versão final da classe complexo incorporando a sobrecarga de operadores. Na versão intermediária anterior, a nossa classe complexo contava com 4 construtores. Um construtor default, um construtor específico com um único parâmetro e um construtor específico de 2 parâmetros, além do construtor para cópia. Nesta versão final, a gente vai fazer um aprimoramento. Nós vamos substituir esses 3 construtores aqui, ou seja, o construtor com 0 parâmetros, com 1 parâmetro e com 2 parâmetros, com um construtor só. Como é que a gente vai fazer isso? Criando um construtor com 2 parâmetros, um construtor específico, porém que tem valores por default para esses parâmetros. Então, como existem valores por omissão, se você não colocar um dos parâmetros, ele assume o valor 0, eu posso chamar este construtor com 0, com 1 ou com 2 parâmetros. Então, ele faz o papel do construtor default. Se eu chamar com 0 parâmetros, é como se eu chamasse com R0 e com I0. Se eu chamar só com um parâmetro, este parâmetro vai ser o valor real que eu desejo e a imaginária vai ser 0. E se eu chamar com 2 parâmetros, é o normal de 2 parâmetros. Como este construtor pode ser chamado com um único parâmetro de outro tipo, double, ele também funciona como conversor de double para complexo, igual como na versão anterior. E a implementação desse construtor é a versão que já existia quando ele recebia 2 parâmetros. Inicializa real com o primeiro parâmetro e imaginário com o segundo parâmetro. Com relação à versão anterior, nós acrescentamos uma sobrecarga do operador de atribuição por cópia, para fazer complexo igual a outro. No caso aqui, este operador de atribuição poderia não ser implementado, porque a nossa classe só tem dados fundamentais, não tem ponteiros que fazem alocação dinâmica de memória. Então, se eu não implementar o operador de atribuição, o compilador fará um para mim, que é copiando o real de um para o de outro, o imaginário de um para o de outro, que é perfeitamente satisfatório. Mas para praticar aqui o operador de atribuição por cópia, a gente vai implementar. Já o operador de atribuição por movimento, esse a gente não vai fazer, porque se nem o por cópia era necessário, o por movimento menos ainda, já que a gente não tem alocação dinâmica de memória. Os métodos de consulta que nós tínhamos na versão anterior permanecem sem nenhuma alteração nessa nova versão. Em compensação, na versão anterior nós tínhamos 2 métodos denominados ler e imprimir, para, respectivamente, ler um complexo de teclado e imprimir um complexo em tela. Nós vamos substituir, na nossa nova versão, esses 2 métodos por sobrecarga de operador. Vamos sobrecarregar o operador menor para escrever, para enviar um complexo para um stream qualquer, por exemplo, para cout, e vamos sobrecarregar o operador maior para ler um complexo de uma stream de entrada qualquer, por exemplo, de CI. A gente vai sobrecarregar isso aqui como funções normais C, que recebem 2 parâmetros, e essas funções recebem como parâmetro uma OStream e uma eStream, por referência, e retornam a mesma OStream ou eStream por referência que eles receberam. Como essas funções vão precisar acessar os dados privados da classe, o double, que representa a parte real, e a parte imaginária, essas funções eu vou declarar como friend aqui dentro da classe complexo. Finalmente, na versão anterior, eu tinha 2 funções membro denominadas soma e produto, que faziam essas operações aritméticas com números complexos. Na nova versão, nós vamos sobrecarregar o operator cruz para a soma e o operator asterisco para a subtração. Vamos fazer essa sobrecarga utilizando funções clássicas e não função membro, porque são operadores que recebem 2 parâmetros da mesma classe complexo. Então, como foi explicado no vídeo anterior, para que a conversão, caso seja necessário, funcione tanto para o primeiro quanto para o segundo parâmetro, a gente vai fazer com funções clássicas e não com funções membro. O operator mais recebe 2 complexos e retorna a soma dos 2, e o operator asterisco retorna o produto dos 2. Como essas funções precisam acessar os dados privados da classe complexo, foram declaradas como amigas da classe. Então vamos ver como fica a implementação desses operadores sobrecarregados. No caso do operador de atribuição por cópia, o operator igual, o que é feito é simplesmente copiar
o real da coisa que está sendo atribuída, do parâmetro que aparece do lado direito do igual, para a parte real de diz, que é quem aparece do lado esquerdo do sinal de igual. Mesma coisa com a parte imaginária. Ao final, eu retorno uma referência ao complexo que foi atribuído para permitir atribuições encadeadas, A igual a B igual a C. Como eu já falei anteriormente, este operator igual aqui poderia não ter sido implementado, porque se eu deixar o compilador fazer o operador de atribuição padronizado, ele fará exatamente isso que eu implementei. A gente implementou para fins didáticos. Os métodos de consulta permanecem os mesmos, e agora vamos ver o operador maior, que é utilizado para ler um complexo de um string. Um exemplo de string desse tipo é a variável global cin. Essa função operator maior é muito parecido com a função membro ler que a gente tinha na versão anterior. Eu começo imprimindo um texto indicativo para o usuário do que é que eu estou esperando que ele faça, cout menor a string R. Aqui, para ilustrar a conversão entre o operador e a função operadora, eu mostro que cout menor um string é a mesma coisa que chamar a função operator menor, passando como primeiro parâmetro cout e passando como segundo parâmetro a string. Depois eu leio a parte real do complexo da string x, dessa string que foi passada como parâmetro. Ou seja, eu estou chamando a função operator maior, passando como primeiro parâmetro x e como segundo parâmetro real. Para poder fazer esta leitura aqui, a função operator maior precisa acessar c.real, que é um dado membro privado da classe complexo, que ela normalmente não teria o direito de acessar, porque ela não é uma função membro da classe. Por isso que lá no complexo.h a gente teve que declarar estas funções aqui como friend da classe. Note que esta função operator maior aqui chama outras funções operator maior. Lê um complexo, chama a função que lê um real e assim sucessivamente. Imprimo o texto para entrar a parte imaginária e depois faço a leitura da string x. Para que ela possa ser encadeada, ao final eu retorno a mesma string que eu recebi. Eu recebi, por exemplo, uma referência a cin e retorno a mesma referência a cin. A função operator menor é muito parecida com a função membro imprimir que a gente tinha na versão anterior. Ela recebe como primeiro parâmetro onde imprimir e depois o que imprimir. Aqui, por eficiência, eu estou passando o complexo por referência, porém uma referência constante, já que essa função não deve alterar o valor de C. Então, imprimo inicialmente a parte real do complexo, depois imprimo um mais ou um menos, imprimo o caractere J e depois imprimo o módulo da parte imaginária. Ao final, retorno X. A função clássica operator mais, que a gente vai implementar agora, é muito parecida, quase idêntica à função soma que a gente tinha na versão anterior. Operator mais recebe como parâmetro C1 e C2, cria um complexo variável local prov, a parte real de prov é a soma da parte real de C1 com a de C2, mesma coisa com a parte imaginária, e retorna essa variável local prov como sendo o complexo resultante da soma. A mesma coisa na função operator vezes, que calcula a parte real e imaginária da variável local e depois retorna. Depois que eu fiz esses sobrecargos de operadores, vamos ver como é que fica o meu programa principal que utiliza a classe complexo. Na versão anterior, eu criava 4 complexos, continuo criando. Quando eu queria ler o primeiro deles, eu chamava c1.ler, chamava a função membro ler. Nesta nova versão, para ler C1, eu vou fazer cin maior C1. Ou seja, eu estou chamando a função operator maior, passando como primeiro parâmetro cin e depois C1. Na versão anterior, quando eu queria imprimir o segundo complexo, eu fazia C2.imprimir. Aqui eu envio C2 para Cout. Neste exemplo aqui, eu estou fazendo 3 Couts distintos. Um Cout para imprimir um string, outro para imprimir C2, outro para imprimir endline. Mas eles poderiam ser encadeados, a gente já vai fazer
próximo exemplo com esse encadeamento, sem usar 3 Cout distintos. Na outra versão, na versão anterior, quando eu queria fazer a soma, eu fazia S recebe o resultado de C1.soma C2. Aqui eu vou fazer S recebe C1 mais C2. Isso a gente pode traduzir como S recebe o resultado da função operator mais, recebendo como primeiro parâmetro C1 e como segundo parâmetro C2. Eu posso também ver a chamada do operator igual como sendo a chamada da função membro S.operator igual, e o parâmetro dessa função membro operator igual vai ser o valor retornado pela função operator mais C1, C2. Calculado o valor de S, eu posso imprimir fazendo chamadas ao operator menor-menor. Então, eu chamei o operator menor-menor tradicional, clássico, para imprimir um string, ou seja, chamei a função operator menor-menor, passando como primeiro parâmetro Cout, o segundo uma string. Depois, imprimi S usando o operator menor-menor. A diferença é que esse operator menor-menor aqui é um que veio de fábrica, para imprimir um string em Cout. Este operator menor aqui foi feito por mim, é para imprimir um complexo S em Cout. E depois chamei uma terceira vez o operator menor-menor para imprimir endline, que é um caractere, em Cout. Então chamei 3 operators menor-menor diferentes, sendo 2 que vieram de fábrica e um que eu sobrecarreguei. Poderia ter feito tudo isso encadeando esses 3 menores em uma linha só. Vamos ver isso logo em seguida. Para fazer uma soma com um número real, eu dei aqui um exemplo, S recebe o valor de 1 mais C1. Aqui no caso, a cruzinha vai ser substituída pela chamada minha função operator cruz, sendo que o primeiro parâmetro é um número double, um número real, e o segundo parâmetro é um complexo. Como não existe essa sobrecarga da função operator mais para somar double com complexo, o compilador vai tentar promover este double aqui para complexo usando o construtor da classe complexo. Então isso aqui, como a gente pode ver, como S recebendo o resultado da chamada da função operator mais, onde o primeiro parâmetro é um complexo sem nome criado a partir da chamada do construtor da classe complexo, que recebe como parâmetro um real. Então, esta função vai somar 2 números complexos. Um complexo sem nome, criado especificamente para chamar essa função, e o complexo C1. O resultado dessa operação é atribuído a S. O resultado é impresso, e para fazer o produto, eu fiz P recebe C1 vezes X2, que chama a função operator vezes. Para imprimir o resultado do produto, eu fiz 3 impressões em cascata, na mesma linha. Fiz uma primeira chamada para imprimir produto igual, uma segunda chamada para imprimir o valor da variável P e uma terceira chamada para imprimir endline. Como é que é transformado pelo compilador? A primeira chamada aqui, Cout produto, é uma chamada de operator menor-menor, onde o primeiro parâmetro é Cout e o segundo parâmetro é o string. A segunda chamada, esta aqui, é para imprimir P em alguma coisa. Então, a chamada da função operator menor-menor, onde P é o segundo parâmetro. E quem é o primeiro parâmetro? O valor retornado pela primeira chamada da função. Se essa função recebeu como parâmetro Cout, ela retorna uma referência ao mesmo parâmetro. Então, o resultado desta operação aqui é Cout. Então, o segundo operator menor-menor vai imprimir P em Cout. Mesma coisa com o terceiro operator menor-menor, que vai imprimir endline no resultado do segundo menor-menor, que é Cout também.